Histórias assombradas. Herança de uma benzedeira. Vamos ver do que se trata? Vamos lá! Como vai, Ana e assombrados? Gostaria de compartilhar com vocês a trajetória de mais uma familiar. Eu sou o mesmo que enviou os causos do... Gente, eu já li? Não, acho que ainda não li esse outro relato aqui. Bom, mas vamos lá, já deixo anotado aqui para eu ler depois. Todos os nomes estão trocados. Tá, todos os nomes são trocados, beleza. Vilma era uma pessoa maravilhosa, daquelas raras daquelas raras pessoas que vêm ao mundo de tempos em tempos, sabe? Não tinha quem não gostasse dela, tirando raras exceções que contarei mais adiante. Era por volta de 1950. O pai dela trabalhava em uma mineradora que atuava em vários estados. E a família ia acompanhando a companhia conforme fosse mandado. Então, eles já vinham se mudando desde Minas Gerais e estando no Rio de Janeiro, onde começa esse relato. Quando Vilma era pequena, ficou muito doente. E por ser de família muito simples, do interior do Rio de Janeiro, não tinham muitos recursos. Vilma fora desenganada pelos médicos. Disseram que não tinha mais o que fazer com ela, despachando ela e a mãe, então, para casa. A mãe dela era muito católica, mas não tendo mais a quem recorrer, resolveu aceitar o conselho de uma amiga e levar a menina até uma benzedeira, que morava bem afastado dali. Então enrolou a menina numa manta e foi até lá. O lugar era bem simples. A velha senhora não inspirava muita simpatia também, mas atendeu com cordialidade os visitantes. Depois de muitas rezas sobre a cabeça da criança e orações olhando para o céu na soleira da porta da frente, retornou até a sala e foi taxativa. Realmente a situação era grave. Provavelmente o tempo da criança seria curto nesse mundo, mas poderia ter um outro caminho para ela, se a mãe aceitasse. Ela explicou que a sua jornada de benzedeira estava muito perto do fim, e como não tinha parentes próximos, ela não teria para quem passar esses dons. Se a mãe aceitasse, a menina herdaria esses dons, levando consigo o fardo de carregar adiante, esse dom aí de benzedeira. Mas nem tudo seria maravilhas, não, pois os dons viriam com custo de muita responsabilidade e cargas pesadas a serem suportadas. Mas, não vendo outra alternativa, a mãe aceitou as condições da benzedeira. E assim foi feito. Depois de muitas horas de orações, mãe e filha retornaram para casa. E como que por mágica, Vilma recuperou a saúde nos próximos dias, nunca mais sendo acometida da mesma enfermidade. Teve o resto da infância e juventude normal, sem nada aparente, até os 21 anos. Já casada e morando no interior de São Paulo, ela gostava muito de tomar banho de bacia antes de dormir, pois a cidade era muito quente. Como não tinha banheiro dentro de casa, ela colocava a bacia no chão da cozinha e lá pelas tantas ela começou a reparar que gotejava algo preto da lâmpada que vinha pendurado... Hã? Que vinha pendurado a lâmpada, é isso? Lá pelas tantas, ela começou a reparar que gotejava algo preto da lâmpada, acho que vinha pendurada direto do telhado sem forro. A fiação era antiga, daquelas que você ligava e desligava por uma chavinha no próprio bocal da lâmpada. Tanto o bocal quanto o fio tinham uma pegajosa capa de gordura misturada com fuligem e teia de aranha. Mas nada que justificasse o que ela via ali. Parecia uma gosma negra que escorria pelo fundo da lâmpada. Aquilo gotejava. Mas antes de chegar no meio do caminho para o chão, aquilo simplesmente sumia no ar. Assustada com aquela visão, ela pegou o lençol que estava na mão
e ensaiou se levantar para olhar mais de perto. Mas foi quando veio um barulho abafado da porta velha da cozinha. Era como se alguém tivesse jogado um saco de areia. Pum! Voltando a atenção para a porta e praticamente esquecendo a lâmpada, ela viu irradiar uma luz pelas frestas e pelos buracos da velha porta, que era de tábuas, já carcomida de cupim, onde mal se conseguia distinguir um azul bebê já todo desbotado e descascado. Quando veio a segunda pancada, ela pôde ver que não era só uma luminosidade, era como se alguém tivesse feito uma grande fogueira do lado de fora da porta. Os pregos do suporte que mantinham o ferrolho no lugar já começaram a se afrouxar. Com certeza a porta não aguentaria por muito mais tempo, com os 2 baques, né? Então, rapidamente, ela correu para o quarto, nua mesmo, sem nem mesmo se enxugar, fechou a porta do quarto e se jogou na cama. Pegou o terço e começou a rezar como nunca tinha feito antes. Aquilo não voltou para uma terceira tentativa. Algum tempo depois desse episódio, numa noite, estavam ela, o marido e alguns familiares da parte dele reunidos na cozinha da casa da mãe dele. Num dado momento, Vilma começou a se abaixar ou se baixar na parede, ali mesmo no chão. Ela começou a se abaixar, encostada na parede, eu acho, até chegar no chão, ficando ali com as pernas cruzadas, quase em posição de lótus. Baixou totalmente a cabeça e colocou as mãos sobre as pernas e colocou a mão sobre as pernas curvadas para dentro, ficando com os dedos completamente retorcidos, as mãos curvadas para dentro, assim, com os dedos retorcidos, é isso? Tentaram ver o que ela tinha ou até mesmo tentaram levantá-la, mas ninguém conseguia. Ela só ficava nessa postura e de olhos fechados. Ela balançava para frente e para trás. Uns ficaram assustados e até saíram da cozinha. Uma das suas cunhadas, que ainda era nova e morava com os pais, relinchava de tanto rir, achando muita graça naquilo tudo. Foi então que Vilma levantou a cabeça, com as feições retorcidas como nunca tinham visto antes. Ergueu aquela mão toda retorcida em direção à cunhada e disse com uma voz irreconhecível: "Tá rindo do quê, Mardita? Pensa que eu não sei do marditinho que você tem aí dentro?" Foi como se tivessem jogado um balde de água fria na cunhada. Então ela disse: "Que é isso, Vilma?" E a entidade respondeu: "A Vilma não tá aqui." Então a cunhada saiu rapidinho da cozinha. Voltando a atenção para o marido, mandou que ele chegasse mais perto e também mandou que a velha da boca murcha parasse de rezar ou saísse da cozinha. A velha era a mãe dele, que nessa altura já tinha rezado todos os credos, Pai Nosso e Ave Maria ali. Ela parou, mas permaneceu na cozinha. A entidade explicou que a Vilma tinha uma missão a cumprir e que ele a acompanharia por essa jornada, protegendo e auxiliando no que fosse possível. Disse que a designação dele era capa preta, que quando era vivo... disse que a designação dele, da entidade, seria isso? Era capa preta, que quando era vivo foi uma pessoa muito ruim. Num certo dia, 7 homens fizeram uma emboscada e o espancaram muito. Quebraram todos os seus dedos, mas ainda assim ele conseguiu acabar com todos antes de vir a falecer. Por esse motivo, há muito tempo ele vem cumprindo essa missão de ajudar para poder expiar os seus pecados. Depois desse relato, Vilma relaxou e adormeceu, recobrando a consciência minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, ficaram sabendo que a cunhada estava grávida de algumas semanas, pois se relacionava escondido com um rapaz. Vilma não acreditou em nada que lhe foi relatado, simplesmente ignorou quem tentasse levantar o assunto.
Ela era muito católica e naquela época não gostava muito de coisas relacionadas ao espiritismo e à Umbanda. Não muito tempo depois desse episódio, dando continuidade ao dom da velha benzedeira que a salvou quando criança, ela começou a benzer. Fica a dúvida se aquela entidade também acompanhava aquela velha benzedeira ou se era algo novo ali para Vilma. Fato é que ele realmente a acompanhou pelo resto da vida, assim como ele havia dito ao marido dela. Alguns anos depois, já em outra cidade, mais próximo da capital, a sua fama a seguiu. Vinham pessoas de longe para benzer com ela. Muitos até queriam pagar, mas ela nunca aceitou o pagamento. No máximo, ela aceitava um presente simples para os filhos. Numa certa noite, começaram a ouvir barulhos vindo do telhado de zinco. Parecia que algo estava andando em cima dele, fazendo crepitar e cair poeira. Um dos filhos até perguntou o que era aquilo. Vilma disse que não era nada, que devia ser algum gato andando no telhado. Mas claramente dava para ver que não era um gato. Por muitas vezes aquilo parava sobre um ponto e esse local simplesmente começava a se curvar, como se tivesse algo muito pesado ali em cima. A sogra dela, que estava lá a passeio, rezava como nunca, até que aquilo parou e pareceu ter ido embora. Então a velha senhora parou, levantou e se levantou para ir dormir. Mas não deu nem tempo. Vilma se sentou no chão, adotando aquela posição já conhecida por alguns, e antes mesmo que a sogra conseguisse abrir a boca para falar um "Minha Nossa Senhora", a entidade já interrompeu, dizendo: "Nem começa, véia!" E virou para o marido, dizendo: "Faz tempo que eu tô tentando descer e não consigo. Tudo por causa dessa véia de boca murcha com essas rezas." A entidade revelou então que alguém da antiga cidade em que Vilma morava tinha feito um trabalho de macumba para ela, mas que podiam ficar despreocupados, que ele já tinha cuidado disso. Tempos depois se ficou sabendo que um cara que tinha inveja dela, que ao fazer o trabalho pesado, que entre outras coisas tinha pólvora como ingrediente, ao colocar a coisa toda... ficou sabendo depois que tinha um cara que tinha inveja dela, que ao fazer aquele trabalho pesado que ele estava fazendo para Vilma, entre outras coisas que ele colocou no trabalho, tinha pólvora. Então, quando ele colocou a pólvora no trabalho, a coisa toda simplesmente explodiu na cara dele, deixando ele permanentemente marcado. Tempos depois, ele até chegou a pedir perdão para ela. Em outra oportunidade, a filha mais nova de Vilma estava brincando na rua com outras crianças. Elas corriam em uma brincadeira qualquer, quando a filha dela passou por cima de uma grade antiga que cobria uma galeria de esgoto. Uma das ripas, já carcomidas de ferrugem, cedeu e a menina afundou a perna até a altura do joelho. No desespero de tentar puxar a perna de volta, uma das faces da ripa cortou a perna dela e ali ficou, causando uma grande ferida. Só conseguiram retirar a menina depois que um adulto entortou a ripa de vez para baixo. Levaram a menina para casa e, diante daquela cena, a entidade desceu novamente, sem cerimônia alguma. Mandou que trouxessem algumas coisas. Misturou tudo, formando um tipo de pasta. Colocou na ferida e mandou cobrir com um pano, numa espécie de curativo. Com isso feito, foi embora. E, inacreditavelmente, não no mesmo dia, mas ao decorrer da semana, essa ferida fechou e curou completamente, sobrando apenas uma cicatriz de mais ou menos 7 por 5 centímetros. Uau! Bom, teve outras oportunidades que a entidade apareceu. Infelizmente, já se perdeu na memória, né? Essas outras vezes. Mas teve uma vez, num caso nada assim tão relevante, que ele veio ao auxílio.
Era próximo ao final do mês e num dia a lâmpada da cozinha queimou. Mas como ainda faltava alguns dias para o pagamento do marido da Vilma, eles ficariam sem luz até o dia do pagamento. Numa tarde, na cozinha mesmo, a entidade baixou. Prontamente, os filhos saíram correndo. O marido também ameaçou acompanhar as crianças, mas antes mesmo de dar o primeiro passo, a entidade advertiu: "Pode voltar aqui, mardito, e chama a marditinha mais velha." Não se sabe o porquê, mas ele chamava todo mundo de mardito e as crianças eram os marditinhos. Coisa que em situação normal nunca se ouvia sair da boca de Vilma, entendeu? Então ele mandou que o marido acendesse a luz da cozinha. No que o marido disse: "Não dá, ela tá queimada." A entidade já cortou a frase e falou: "Eu não perguntei nada, acenda a luz." E apontou enfaticamente aquela mão com os dedos retorcidos. No que o marido ligou, a luz acendeu, como se nunca tivesse queimado. Então a entidade foi embora. A luz permaneceu funcionando até o dia do pagamento do marido da Vilma, vindo a queimar logo de manhãzinha do dia seguinte. O caçula dela tinha o que hoje conhecemos por terror noturno, que eram rodeados de pesadelos e aparições. Um dos pesadelos mais recorrentes era com um ser todo negro. Ele se prostrava de costas, é isso? Não, acho que ele se mostrava, talvez, de costas para ele, em cima do sofá da sala, que dava de frente para o quarto onde dormia todos os filhos. Como a sala não tinha porta, o campo de visão era livre. Toda vez que ele desviava o olhar, essa criatura descia de costas e vinha calmamente em direção a ele. De costas? Como quem não quisesse chamar a atenção, mas era só o menino olhar que rapidamente ele voltava para o mesmo lugar na posição que estava antes. Isso se repetia, mas com uma diferença. A coisa vinha cada vez mais rápido. Felizmente, o pesadelo acabava antes mesmo da criatura chegar muito perto. Esse pesadelo o atormentou por tempos, até que ocorreu o episódio relatado a seguir. Um certo dia, Vilma sonhou que estava em um lugar vasto e claro. Era só luz, não tinha nada ali. Apenas uma coisa destoava daquela imensidão de luz. Uma criatura de um negro quase azulado. De cócoras? De corcova? Ou de cócoras, seria talvez, no meio daquilo tudo, daquela imensidão de luz, aquele ser escuro, de cócoras, talvez, no meio daquilo tudo. Ele olhava feio para ela e mostrava os dentes. Vilma se aproximou daquilo e debochadamente disse: "Cara feia para mim é fome." E a criatura respondeu: "Eu não gosto de você." Vilma então retrucou: "E o que eu tenho com isso? Nem te conheço, bicho feio." Nisso, a criatura, num movimento rápido, deu uma dedada bem no umbigo dela e repetiu: "Não gosto de você." Então ela acordou. No entanto, ficou sentindo dolorido a região que aquela coisa tocou. Ela levantou, fez suas orações, fez o café e despachou as crianças para a escola, ficando apenas o mais novo em casa que ainda não estava em idade escolar. Então ela resolveu acender uma vela no canto da cozinha, para mais uma rodada de orações. O filho dela a acompanhou. Depois de um tempo, ela estava lavando roupa e o filho estava brincando na sala, quando ele escutou um toque vindo da cozinha. Ele foi até lá e depois de olhar ao redor, reparou que a única coisa que chamava atenção ali era a vela. Então ele chamou a mãe, que na mesma hora veio para ver. A vela estava virada, de ponta cabeça. Parecia que alguém tinha quebrado a vela no meio e puxado para deixar exposto o pavio. Pera, estava de ponta cabeça ou estava quebrada? A vela estava virada de ponta cabeça. Parecia que alguém tinha quebrado a vela ao meio e puxado
para deixar exposto o pavio e acendido a chama ali mesmo. No meio da vela, é isso? É, bem no meio da vela. Não deu tempo de parar para pensar no assunto, pois começaram a bater palmas no portão nessa mesma hora, chamando pelo nome dela. Ela foi atender e, ao voltar, disse que teria que sair, deixando o filho aos cuidados da pessoa que veio chamá-la. A pessoa era uma conhecida dele, uma das filhas de uma amiga da mãe, que morava um pouco distante dali. A mãe dela era dona de um terreiro de umbanda. Ele lembrava bem porque já tinha ido lá algumas vezes com seus irmãos em época de São Cosme e Damião, pois eles distribuíam doces e bolos. Só que antes as entidades davam as bênçãos, isso quando as crianças não fugiam de medo de lá. Mas a maioria era vencida pela gula, então ficavam para receber as prendas que eram dadas no final do ritual. Ao retornar, Vilma parecia exausta. Já de noite, com quase todos os filhos reunidos, como de costume, ela sempre contava causos e histórias para eles. E resolveu contar o que houve naquela manhã. Primeiro ela contou o sonho e o que houve com a vela. Depois disse que chegando na casa da amiga, que era praticamente colada ao centro, que ficava num nível mais baixo do terreno do imóvel, numa espécie de galpão, ela foi recebida pela amiga. Disse que tinha aparecido algo medonho atrás da porta do quarto onde ficava o berço da neta. Ela relatou que a criança estava chorando muito quando era deixada no berço, um pouco além do normal. Não era choro de manha, era mais como choro de desespero. A filha dela até tinha ido algumas vezes para embalar um pouco e colocava a criança de volta no berço. Na última vez, foi ela que assumiu a tarefa e que, ao pegar a neta, ficou de frente para a porta entreaberta. E mesmo o quarto estando um pouco escuro, ela conseguiu distinguir algo entre a porta e a parede, pois ali tinha um vão. A porta ficava praticamente no meio da parede. Então, mesmo encarando, ainda se tinha um espaço entre a porta e a outra parede. Ela abraçou forte a criança e saiu correndo de lá, tremendo como nunca havia tremido na vida. Mesmo estando acostumada com espíritos e tudo que envolve a Umbanda, né? Ela disse que nunca tinha visto algo tão medonho. Fizeram de tudo, mas mesmo assim a coisa ainda permanecia ali, nas sombras. Chamaram uma entidade, que falou que aquilo se encostou naquele canto por culpa dela mesma, pois ela vivia chamando a desgraça e outros nomes feios, entre outras coisas que a Vilma não se aprofundou. Por fim, disse que aquilo era muito feio, fugindo da capacidade da entidade, então recomendou que chamassem a Vilma. Ao entrar no quarto, Vilma teve um calafrio que percorreu todo o corpo. Reconheceu a criatura na hora. Era a mesma que tinha visto em seu sonho naquela madrugada. A coisa olhou para ela e disse: "Você de novo?" Vilma não detalhou o embate com a coisa, apenas disse que durou a manhã toda. Mas felizmente conseguiu despachar o coisa ruim, que nunca mais deu as caras naquela casa. Pelo fato dela não ter relatado o embate, me pergunto se não relatou por não querer assustar os filhos ou porque não lembrava. Se não lembrava, será que não foi a entidade protetora dela que, na verdade, expulsou a criatura de lá? Vilma continuou a vida, ajudando sempre quem precisava, mas veio a falecer muito cedo, com apenas 44 anos. Em seu velório vieram pessoas de vários lugares, chegando até mesmo 2 ônibus de caravana de outra cidade. Contando todos que vieram, não cabia nenhum 10º dentro do velório. O enterro foi feito sob forte comoção. Ela é lembrada até hoje com muito carinho por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela. O mais estranho é que uns anos antes de sua morte, ela relatou que lhe foi revelado exatamente o dia de sua morte.
Outra coisa curiosa é que no mesmo ano em que ela morreu, seus dons estavam tão aflorados que as pessoas nem precisavam mais dizer o que tinham. Ela mesma já dizia o que e onde era o problema. Para não se estender mais, lembram da criatura? O filho mais novo, anos depois da morte da mãe, teve um último encontro com aquela criatura, mesmo já tendo se mudado daquela casa. Num comecinho da noite, estavam todos nos fundos da casa jogando e ele estava na sala assistindo TV. Então ele resolveu pegar alguma coisa na cozinha. A casa tinha um corredor central com todas as portas dos 3 quartos à esquerda e uma porta de acesso à cozinha à direita. Assim que o filho chegou no início do corredor, aquela coisa saiu do último quarto e ficou parado de frente para ele, que estava do lado oposto do corredor. Então a coisa simplesmente entrou no quarto do meio. Ele então foi até lá. A primeira coisa que fez foi olhar atrás da porta e não tinha nada. Ele acendeu a luz, acordando inclusive a avó, que cochilava ao som da pequena TV pendurada na parede. Olhou novamente atrás da porta e debaixo da cama, e nada. A avó não viu a coisa e nunca relatou ter visto algo lá. Ele mora na mesma casa até hoje e nunca mais viu a criatura. Bom, esse foi o último acontecimento sobrenatural presenciado por ele, depois de uma infância marcada por vários desses episódios, né? No entanto, sempre temeu que esse lado mediúnico voltasse a despertar ou até mesmo ter que dar continuidade como cavalo da entidade capa preta. Mesmo tendo presenciado os dons maravilhosos da mãe, ele não queria aquela herança. Obrigado pela oportunidade de compartilhar mais um relato de um familiar. Em breve mandarei outros. Abraços. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história. E olha só, eu achei muito interessante esse lance de a criança realmente estaria ali com os dias contados, era grave o que ela tinha, mas ela conseguiria viver se fosse passado para ela esse dom aí da benzedeira. Então, na verdade, não sei se é bem o dom, tá, de ser o dom, mas a entidade fazia muito por ela ali. Na verdade, ela teria se aceitado ser ali como eles dizem, o cavalo ou um vaso para a entidade trabalhar através dela e fazer coisas boas, né? Mandar embora os espíritos ruins, ajudar a curar as pessoas e não sei o quê. Ela se doava ali como como que eu digo a palavra? Caminho? Não, como veículo para a entidade trabalhar. Seria isso, mais ou menos, né? E bem interessante, né? Olha, gente, ai, olha só esse. Então, é o que ela falou. Apesar de fazer coisas boas, o fardo era bem pesado, né? Ela tinha que lidar com essas coisas baixas, essas entidades, essas coisas ruins, falando que não gosta dela, né, tentando atacar e tudo mais, e todo tempo tem que estar ali vigiando muito, né? Fazendo muitas orações. Bom, pessoal, conhece uma história parecida? Manda um relato pra gente. Comentem aqui, sempre com respeito, por favor. Pessoal, beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.